E quando a gente perde a nossa essência, aí a gente perde a nossa criatividade, a gente não consegue fazer do jeito como é o nosso jeito, pronto, nós ficamos numa cisão, a nossa energia, ela perde o fluxo. Então, assim, muitas pessoas desistem dos sonhos porque elas não confiam nelas. Então, por exemplo, ela pensa assim, vou trocar meu carro, vou comprar a minha casa, ela não confia nela, porque ela não tem integridade. Então, muito legal, uma coisa que está pegando firme, está pegando fogo nesse papo reto. É como eu disse no comecinho do nosso programa, hoje o tema é recomeçar. E eu quero que você acompanhe o nosso VT. Roda o VT. A vida é feita de momentos bons e ruins. Assim é para você e assim é para todos. Uns dias sorrimos mais, outros menos, mas o que realmente conta é a forma como superamos esses momentos. Ano novo é também começar uma vida nova. Se no ano velho não resultou, tente de novo, mas de forma diferente. O importante é superar, não desistir e recomeçar, pois sempre é tempo. Nunca é tarde demais para que uma nova história se inicie, trazendo consigo a esperança de que tudo pode ser diferente. Basta que a força de vontade seja superior a todos os receios e a determinação maior que qualquer obstáculo. O mundo pode parecer meio estranho. Fome, miséria, guerras, inimizades, ganância, doenças, vírus, mas o desânimo não deve nos abater. Temos um Deus maior que isso tudo e nele precisamos nos apegar cada dia mais. 2022 chegou. Que seja um ano de renascimento e de positividade. Começa agora o primeiro Bendita Hora de 2022. Acompanhe. E para falar desse assunto, sobre esse tema, eu recebo aqui a psicóloga, palestrante e teóloga, olha que chique, a Meire Camia. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Olá, padre! Tudo bem? Prazer. Uma alegria estar aqui. Fiquei sabendo que você ia falar pela internet comigo. Mas eu fiz uma Mas eu rezei aos anjos, falei, Senhor, traz ela pessoalmente. Isso, muito melhor, né? Pessoalmente. Fique à vontade, você está em casa, Meire. Muito que obrigada. bom, seja bem-vindo. É sempre uma alegria estar aqui. Passaram a sua ficha aqui, eu fiquei impressionado, viu? A Meire Camia é palestrante, psicóloga, mestre em administração de empresas, consultora organizacional. Olha, isso aqui tá em alta, isso aqui, né? Verdade. E docente em MBA de gestão de pessoas, desenvolve palestras motivacionais, treinamentos direcionados, aliando arte, teatro e psicologia. Isso, que eu também sou mágica, eu sou ilusionista profissional, a minha família toda é de mágico. É mesmo? E Que aí bacana. as palestras eu vou ilustrando com as mágicas, é muito legal. Olha, vai fazendo então, eu faço demonstrações. muito evento corporativo, muita coisa assim. Que bacana, Meire, que bom, seja muito bem-vinda. Obrigada. E o nosso tema hoje é recomeçar, Isso. mas quem quiser acompanhar vocês na rede, elas podem procurar você tem como lá também. no Instagram, no YouTube, eu tenho um canal com mais de 750 vídeos, o pessoal manda pergunta pra mim lá, eu respondo lá pelo Então pode pelo mandar YouTube, perguntas. Pode, tem o Telegram, tudo Meire Camia. Então procura lá, gente, que tem todo o material para vocês crescerem todos os dias. Que maravilhoso, que maravilhoso. E hoje nós temos esse tema, então, recomeçar. Meire, uma pergunta para a gente começar aqui. Recomeçar é mais difícil do que começar? Pois é, padre, às vezes recomeçar é mais difícil pelo seguinte, nós vamos perdendo uma capacidade muito linda que a criança tem, que é da criatividade. A criança, quando ela está brincando, ela não está preocupada com o julgamento das pessoas. Quando ela é o super-homem, ela é o super-homem. Quando ela está brincando de Homem-Aranha, ela encarna aquilo ali e ela não tem vergonha. Então, ela não se importa com o erro, porque ela está envolvida no processo de aprendizagem de uma habilidade. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai sofrendo mais
influências da sociedade, a gente vai desenvolvendo vergonha, a gente vai desenvolvendo a culpa e a gente vai sendo que doutrinados a viver numa... E a gente vai criando também, ao mesmo tempo, uma imagem, uma autoimagem de perfeição que é terrível. Então, assim, a gente começa até a competir com Deus, sabe assim? No sentido de que eu preciso ser perfeita, Me tira, eu preciso... vem um pouco daquela, tira um pouco da liberdade, de você Nossa, expressar... Exato, perde a espontaneidade. Eu sou padre, eu preciso me expressar, né? Isso. Então você fica perto um pouco Eu tô começando o primeiro programa aqui na Rede de Vida, né? Aqui, aí você fica um pouco tenso, né? Isso, porque Você pensa... tem uma imagem tem uma imagem de alguns perfeição. padrões, né? Isso. O Padre Juarez apresenta assim, o Padre Marcos Exato. apresenta assim, como que eu vou apresentar? Então você fica Perfeito. preso, né? Você Perfeito. acaba não sendo você naquilo que você faz. Seria isso? Exatamente. Pronto. E quando a gente perde a nossa essência, aí a gente perde a nossa criatividade, a gente não consegue fazer do jeito como é o nosso jeito, pronto. Nós ficamos numa cisão, a nossa energia, ela perde o fluxo. Ela perde aquela força, aquela potência. E quando ela fica dividida, porque você tem um bloqueio, do tipo, eu quero fazer desse jeito, mas eu não vou fazer. Porque o que as pessoas vão falar? Então, quando você perde isso, porque você tem uma imagem de perfeição ali, fica muito mais difícil cair e levantar. Então, a criança, quando ela está aprendendo a andar, é óbvio, eu nunca vi nenhuma criança, juro por Deus, nunca vi nenhuma criança que começa a andar e nunca errou e nunca caiu, né? Sim. E ela não tá nem aí, ela levanta e vai de novo até ela conseguir. Quem anda de bicicleta, a mesma coisa. Eu duvido que alguém tenha subido uma bicicleta e conseguido, sabe, Lógico. pedalar numa Sim, boa. sem aquelas rodinhas auxiliares, Isso, né? você imagina, alguém sempre tá segurando, né? Até Sim. você conseguir pegar o teu ponto de equilíbrio. E a vontade de andar de bicicleta, ela tem que ser muito maior do que o medo de cair. Então, isso a gente tem, naturalmente, o ser humano tem isso dentro dele. Só que, olha só a armadilha do orgulho. O grande inimigo que nós temos é o nosso orgulho e a nossa vaidade. É quando a gente começa a formar dentro da gente uma imagem de perfeição e queremos ser aquilo a todo custo. E isso é reforçado nas redes sociais. Então, quando eu tiro 3.000 fotos para postar a que ficou melhor, no ângulo que eu tô toda troncha, toda torta, assim, vai sair mais bonita, não tô nem respirando, né? Então, quando eu me forço a ficar numa situação totalmente antinatural, eu estou perdendo a minha essência e, ao mesmo tempo, eu perco a minha autoconfiança. Perde a identidade, perde a autoconfiança. Perfeito. Então, vamos supor que eu seja uma mulher que, na minha cabeça, ser casada, ter uma família maravilhosa e linda, tipo Margarina, né, é o ideal de vida. E, de repente, eu me vejo numa separação ou com crianças que não correspondem ao meu ideal, elas não são aquilo que eu quero que elas sejam. Pronto, a minha vida se transforma num inferno porque não corresponde à imagem de perfeição que eu tinha. Então, recomeçar nessa situação, para essa pessoa que está muito apegada à imagem, ela vai sofrer mais. Porque Boa. ela vai brigar com a vida e ela vai ficar com raiva. Quando eu falo brigar com a vida, eu falo que é brigar com Deus. É do tipo assim... Como você me oferece algo Me permitiu assim? passar por isso. Isso, eu não mereço, eu faço Eu estudei tudo. tanto, fiz tanto, eu faço Isso. tudo. Eu vou na igreja, Exato. rezo Me meu... cobro demais. Sim. Exato, porque eu perco a humildade. Sim. A humildade é a capacidade que a gente tem de aprender. Você sabe, Meire, que tem um santo que diz assim, o orgulhoso, quando cai, ele fica lá no chão, as pessoas não ajudam. Mas aquele que é simples... E o pai percebe que é simples, ele vai lá e ajuda. Sim. Né? Então a gente tem que ter esse coração de criança. Claro. Né? E ter a certeza que se eu errar, se eu falhar, alguém vai me ajudar. Isso. Agora, se eu sou orgulhoso, ele acaba ficando sozinho. Claro, porque ele se põe nessa situação. Verdade. É do tipo assim, ó, o orgulhoso, normalmente, ele é do tipo assim, ajuda todo mundo, mas ninguém me ajuda, sabe? Então, assim, e ele também não pede ajuda, porque quando você ajuda todo mundo e nunca pede ajuda, olha o tamanho do seu orgulho, você se coloca acima das outras pessoas, no sentido de que eu posso te ajudar, porque você é ralé. Agora, eu não posso pedir ajuda, porque eu digo que eu não quero atrapalhar, eu não quero incomodar. Então, recomeçar... Só que isso é uma armadilha. Então, recomeçar é mais difícil começar, então, no seu ponto de vista? Se a pessoa está apegada a essa imagem, sim. Entendeu? Então, o que a gente precisa fazer em primeiro lugar? Desapegar da imagem de perfeição, trabalhar muito mais a nossa criatividade, como? Pensando que a vida é um jogo. Talvez voltar do começo. É
assim, a vida é um jogo. É assim, ó, vamos supor que é um jogo de videogame. O bichinho cai lá, ele precisa passar os obstáculos, você aprende como que funciona aquele jogo, e você cai, você erra e tal, mas você está no jogo, na novidade. E a vida é isso, cada dia é uma oportunidade de recomeçar, o seu jogo. Boa. Entendeu? Meire, fica um pouco com a minha amiga, que eu conheci hoje, já posso dizer que é amiga, né? Porque a gente, claro. né, claro, já fizemos amizade aqui antes do programa, já nos conhecemos. A Meire, que veio trazer para nós aí um pouquinho sobre esse tema de recomeçar. E eu quero deixar duas dicas assim práticas também para o pessoal em casa já fazer, para começar o ano. Vamos fazer assim, vamos deixar a dica pro finalzinho aqui. Ótimo. Então vamos deixar uma dica final pra gente. Isso. Nessa época, muitas pessoas fazem promessas, planos. Isso é importante também para o ser humano, dentro desse plano do recomeçar? Fazer planos? É muito importante. A gente se alimenta dos nossos sonhos, porque os sonhos, eles mantêm a nossa fé, a nossa esperança acesa. Então, assim, é aquela coisa de você conseguir ver você crer sem ter que ver, sabe assim? Então, é você ter uma imagem inspiradora dentro de você todos os dias, que te inspira. O que é inspirar? É você trazer para dentro de você o sopro de Deus. Então, você inspira e se enche dessa vida, dessa alegria. Então, a imagem que você tem na cabeça, ela é importantíssima na parte da manhã, viu, gente? Então, higiene mental é fundamental para você recomeçar os seus ciclos diários todos os dias. Então, levantou de manhã, coloca uma imagem bacana. Você sabe que a gente pode usar as nossas redes sociais de forma positiva. Por exemplo, eu coloco nos meus stories sempre imagens pela manhã que inspiram, bonitas, porque senão a gente não percebe que isso é alimento da alma. Tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você fala... Fica ali aquela coisa, né? Muito ruim, né? E a gente toma banho, mas a gente não faz a nossa higiene mental. Higiene mental, sim. Entendeu? Uma leitura que ajude para descansar, alguma coisa que... Então, os sonhos, eles são bacanas, assim, você ter projetos, que quando você pensa naquilo, ao invés daquilo te dar angústia, porque tem gente que pensa assim, vou trocar meu carro. Aí ele pensa no carro, aí ela fala, ai meu Deus, acho que eu não vou ter dinheiro. Ela fica angustiada. Então, é esse conflito que não é legal. Então, esse recomeçar também está um pouco ligado à ansiedade. Isso também é um pouco... Pelo conflito. Pelo conflito. Porque a pessoa não tem confiança nela mesma. Então, assim, muitas pessoas desistem dos sonhos porque elas não confiam nelas. Então, por exemplo, ela pensa assim, vou trocar meu carro, vou comprar a minha casa. Ela não confia nela, porque ela não tem integridade. Então, o sucesso, ele precisa de integridade. Então, a autoconfiança, gente, qual é o segredo da autoconfiança? É você ter coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Então, se você é uma pessoa que mente para você mesma, promete ir para academia e quando chega de manhã tá chovendo, fala, ai, não vou porque tá chovendo. Promete para academia. O Rodolfo é assim, ó, ele promete e não vai. Isso, não pode. Por quê? Porque a gente passa a ser uma pessoa que fala, mas não faz. Sim. E aí isso corrói a nossa autoimagem. Quando eu olho no espelho, eu falo, essa daí, ó, só é papo furado. Meire, vale a pena mudar ou ficar na zona de conforto? Vale a pena sempre mudar. Por quê? E como sair da zona de conforto? O que seria a zona de conforto? Ela parece que é confortável, mas ela gera tédio. E o tédio, ele é o caminho para a depressão. Então, quando a sua vida começa a ficar muito gente, presta atenção, gostei disso daí. O sabe tédio... O quadradinho? É o caminho para a depressão. Você entra num ciclo que é o mesmo. É como se você assistisse o mesmo filme todos os dias. Você sabe exatamente exemplo como legal, começa hein? e como termina. Olha que legal, gente. Olha, então... Não tem novidade. Você assiste, olha, esse exemplo, nunca tinha pensado nisso. Isso. Cuidado. Quando você começa a ver a mesma cena todos os dias, você não muda um pouco a rotina, não faz algo novo. Então, aquela dona de casa... A vida fica sem graça. Nós estamos no canal da família. Né? E existem muitas donas de casa que têm uma rotina, claro. Levanta, cuida do esposo, faz a marmita. Tem que fazer alguma coisa diferente. Então, de repente, uma caminhada. Qual que seria bom uma dona de casa? Olha, eu vou falar uma coisa que é um experimento científico. Já mapearam as áreas da felicidade no cérebro. São algumas áreas que, quando acionadas em conjunto, elas dão uma sensação de plenitude. E sabe uma das coisas que faz a gente aumentar a nossa felicidade? É superação. É você fazer todos os dias algo que você achava que não era capaz de fazer no dia anterior. Então, coloca para você mesmo pequenos desafios diários. Então, por exemplo, você tem medo de dirigir? Então, você tenta ir até o mercado dirigindo. Eu tenho medo de andar sozinha na rua. Então, tenta dar uma voltinha no quarteirão. Legal. Faça coisas pequenas todos os dias, porque assim você condiciona o teu cérebro a enfrentar desafios desconhecidos e outra, você está desenvolvendo uma virtude que é a coragem. E a nossa sociedade está covardada.
Então, assim, não é da natureza do ser humano ter muito medo. O medo, ele tem que estar no limite da prudência, mas quando exagerado, ele impede a gente de viver. Olha, Ele Meire, come a nossa vida. e olha, você falou uma coisa interessante aqui, porque nós passamos pela pandemia quase 2 anos. Março agora faz 2 anos. É. E as pessoas, elas acabaram ficando com medo de morrer, medo de pegar a doença, Isso. medo de perder algum ente, uma pessoa querida da família. E esse medo, ele foi aumentado. Esse medo de morrer te impede de viver. De viver. Você entende? Então, assim, quando o medo de morrer se torna maior do que a condição de viver, então não presta. Ele tá comendo a tua vida, você tá morrendo em vida. Entende isso? Então, assim, a potência de vida, ela tem que sobressair a de morte. E o Freud, ele falava, né, que nós temos uma potência de morte dentro de cada um de nós, que é o nosso lado maligno, vamos dizer assim. Sim. Todo ser humano tem e todos nós temos que reconhecer que tem. Porque se você não reconhece que você tem esse lado maligno dentro de você, que é aquela pessoa que ri quando o outro cai, que é aquele que fala assim, se lascou, comprou aquele carro, não conseguiu pagar, bem feito, né? Quando a gente ri um pouco da desgraça do outro, é o nosso lado maligno. E esse lado maligno, ele também está na zona de conforto. É aquela vozinha que fala, mas não precisa mexer que assim tá bom, perfeito? Então, a gente tem que entender que esse lado existe e desafiar esse nosso dragão. E desenvolver coragem. Meire, pra gente encerrar esse tema, que poderia ser um tema de 1 hora, 2, poderia ser temas assim, gente, que maravilhoso, tô encantado, viu? Olha, eu vou entrar em contato depois pra gente fazer as coisas bacanas na paróquia, lá no santuário, tem muita gente boa. A dica que você queria deixar para nós. Isso. Em primeiro lugar, gente, é você desapegar da imagem de perfeição que você tem de você. É só Deus que é perfeito. Então, para de querer competir com Deus e testa o ser não perfeito. Por exemplo, coloca uma foto que não está muito perfeita, tenta ser uma mãe que não é a perfeita. Será que você se ama? Independente de ser perfeito ou não, porque às vezes a gente só se ama na glória, no sucesso. E quando a gente fracassa ou quando a gente está doente, a gente não quer a gente quer ser outra pessoa, você entendeu? Então, quando você não desiste de você, mesmo quando você não é o sucesso, aí sim você também está superando. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é o seguinte, é você saber que quando começa o ano, você está melhorando como ser humano. Você vai fazer o seguinte, olha para os seus desafios de 2021, veja o que você superou, pega lá as habilidades que você desenvolveu, você fala assim, nossa, eu consegui resolver problema com o advogado, com isso, com aquilo, tive que ter força de vontade, perseverança e tudo mais. Pega essas habilidades e coloca nos projetos de 2022. Assim você sabe internamente que você está no caminho certo, ok? E agora o seguinte, só quero falar para vocês, gente, que você quer desenvolver isso de verdade, vem comigo no meu processo de mentoria. No meu processo de mentoria online eu ensino tudo isso com aulas, encontros ao vivo. Quais são os contatos? atendimento@meiricaminha.com é o e-mail, ou então o www.meiricaminha.com. Meire Caminha, obrigado pela atenção, obrigado por ter vindo pessoalmente aqui. É uma Você é sempre alegria. muito bem-vinda. Eu sei que você já esteve aqui outras vezes. Família. Seja muito bem-vinda sempre, tá bom? Obrigada, Deus abençoe e obrigada. proteja seu trabalho, suas viagens, seus compromissos. Amém. Um bom ano. Obrigada,